Bom, e hoje a gente recebe também aqui o Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Bem-vindo, professor, um bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, Diogo, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Professor, a gente viu aí várias indicações, já para os ministérios do novo governo de Lula, mas gostaria de saber mais da sua área, o Ministério da Fazenda, com Fernando Haddad. Como você vê essa indicação, como o mercado está recebendo esse nome? Bom, vamos aqui entender, que é o seguinte, o ministro Haddad foi eleito aí como ministro, da Fazenda, com o Gabriel como secretário executivo também da Fazenda. Então, assim, o mercado, ele está indo bem cauteloso, praticamente já estava precificado essa escolha do Haddad, mas eu consigo perceber, e conversando até mesmo com alguns investidores, como está muito no início, a gente ainda não sabe qual que vai ser o desempenho do Haddad, tá? Porque o Haddad, ele não tem uma experiência propriamente em economia, apesar dele ter sido prefeito de São Paulo, ele não é o métier dele, vamos assim dizer, mas o ministro, o Fernando Haddad, ele precisa agora, de certa forma, ainda que a origem dele de um partido seja mais voltada à esquerda, com pensamentos mais heterodoxos, se o Haddad conseguir se apoiar em secretários, no ministro de um planejamento e numa equipe um pouco mais à direita, eu acredito que pode ter um bom desempenho para a economia brasileira, tá? Mas ainda é muito cedo falar sobre isso, tá? Você pode perceber que nas conversas e nos discursos do Haddad, ele fala muito genericamente e o mercado fica um pouco ainda ali com receios sobre o que pode vir de fato para o ano que vem de medidas, de decisões políticas, tá? Então, assim, para poder resumir essa parte do Haddad, é isso. Ele está muito no início, vamos ver se ele consegue montar uma boa equipe mais voltada à direita para poder dar uma equilibrada aí nessa questão econômica. E hoje pode ser um dia decisivo na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira pode colocar em discussão a PEC Fura-Teto. Bruno Pinheiro, seja bem-vindo, um bom dia para você. Qual é a expectativa por aí? Realmente a PEC pode começar a ser discutida hoje na Câmara ou não? Olha, Cláudia, a você um ótimo dia. Quem nos acompanha, chove muito aqui e também chove incertezas lá no Congresso Nacional, se isso vai ser colocado em votação ou não. A você um ótimo dia, quem nos acompanha. Essa incerteza, essa dúvida, na verdade, é diante de um julgamento que está em andamento, o julgamento do orçamento secreto, que isso virou uma espécie de uma negociação dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Aliados do governo Lula acreditam que vão conseguir colocar em votação hoje e encerrar na semana que vem, ou seja, não vai encerrar essa votação ainda hoje, nesta quinta-feira. É reta final, estamos chegando no recesso. Diante disso, vão colocar em votação diversas sessões de modo remoto, ou seja, eles vão conseguir acessar através do aplicativo, de plataformas, à distância, de onde estiver. Isso tudo é uma ginástica para conseguir o resultado. Só que o convencimento está um pouco difícil, essa articulação. Aliados do governo de Jair Bolsonaro já falaram que vão contra, ou seja, não vão aceitar. E aí diversas emendas serão apresentadas. Essas emendas, o que dificulta, o que começa a retirar algumas amarrações do que já foi articulado até aqui. Então, enfrenta uma dificuldade. O governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva retornou a São Paulo na noite de ontem, o que dificulta, a sua ausência, dificulta essa articulação aqui na capital federal. Há um interesse de Arthur Lira de se colocar em votação, há um certo consenso ali sobre esse auxílio de R$600, só que, como eu disse, chove incertezas lá no Congresso Nacional. A gente vai aguardar se isso vai acontecer realmente hoje, se vai iniciar essa votação e encerrar na semana que vem. O mercado financeiro continua assustado, já que não houve nenhuma conversa com o ministro da Economia, Fernando Haddad, sobre a justificativa de que forma será utilizado esse valor do orçamento que será liberado, se for aprovado no Congresso Nacional. A gente vai continuar com esse olhar dividido
um olhar lá no Congresso e outro no julgamento do orçamento secreto, que será importante nessa discussão e nessa articulação, viu, Cláudia? Bom, obrigada então por enquanto. A gente continua aguardando aqui qualquer novidade, se volte a nos informar, tá bem, Bruno? Até mais. Vamos voltar então com o professor Rodrigo Simões. Professor, aí a oposição aposta em destaques aí para desidratar essa PEC, mas o governo eleito quer a votação ainda hoje. Lira fala que não, mas pode ser que aconteça. O que está em jogo aí nessa votação? Olha, Cláudia, você pode ter certeza que a bancada ali mais de apoio ao Bolsonaro vai tentar buscar não aprovar, tá? Ou se for vencido, de acordo com as articulações junto com os outros deputados, vai tentar desidratar ao máximo possível essa PEC. Isso é o que eu tenho escutado, é o que que tem compartilhado comigo, algumas fontes minhas. Então, isso vai ser um pouco difícil. Com essa ausência do Lula, essa proposta acaba perdendo força para ele mesmo, tá? E isso significa o quê? Com essa proposta, com esse teto aí, esse gastos fora do teto, isso só dificulta mais. Porque se você for observar, o governo eleito, ele foi eleito, né? Claro que pela maioria do povo aí, pelo que a gente entende, ele foi eleito propondo auxílios e fugiu do principal ponto de nós como país precisamos, que é a questão do desenvolvimento econômico. Então, assim, entrou oferecendo o auxílio, bolsa, querendo subir um pouco o teto de gastos. Isso não tem problema. Apoiar a população, os mais carentes, esse não é o problema. Mas, de fato, você percebe que nós não temos um governo eleito com uma proposta de desenvolvimento econômico, tá? De desenvolvimento de Brasil, de trazer investimentos para a economia e até mesmo desenvolver as regiões mais precárias, que é onde estão as pessoas que mais precisam desse tipo de auxílio. Muito bem, sobre a PEC Furateto, a pergunta ao professor agora é do Diogo Schelp. Professor, a gente vê essa questão também do orçamento secreto, né, que está em julgamento no STF, já teve o voto da ministra Rosa Weber, contrário ao orçamento secreto. Qual é a importância desses valores que hoje são destinados por parlamentares, mas que de outra forma seriam definidos, né, pelos ministérios? Isso é importante, o fato de que quem vai definir, né, onde vai ser investido esses recursos são os ministérios ou o Poder Executivo e não o Parlamento? Olha, Diogo, primeiramente, bom dia. Bom, seria muito mais interessante que o Ministério, tá, fosse e indicasse para onde a verba iria, e não ficar a cargo do parlamentar em si. Por exemplo, um parlamentar de São Paulo ter que destinar alguma verba para o estado do Pernambuco, da Bahia, por exemplo. Não, o correto seria vir através do Ministério e através do Ministério, com todos os seus processos que existem em Brasília para destinação de verbas, ser alocado e ter a sua raiz ali. Para quê? Para que a gente consiga monitorar quem decidiu, o quanto decidiu e qual foi o destino da verba ou do recurso utilizado. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que, aproveitando a sua fala, o correto seria vir dos ministros e do Ministério, tá? E a Polícia Federal faz buscas em 7 estados contra manifestantes e vândalos que promoveram quebra-quebra na última segunda-feira em Brasília e também contra pessoas que protestam contra os resultados das eleições em portas de quartéis e em rodovias. Quem volta com a gente agora é o Bruno Pinheiro. Bruno, quantos mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta manhã? Olha, Cláudia, ao todo são 81 alvos, viu? Iniciou logo nas primeiras horas do dia desta quinta-feira, após uma autorização do ministro Alexandre de Moraes em 7 estados da federação. O estado de Mato Grosso são 20 alvos, está liderando esta operação. A gente reforça que logo após as eleições do segundo turno, o resultado ser divulgado, as rodovias, várias rodovias federais e estaduais, elas foram interditadas no estado de Mato Grosso, né? Diversos veículos
interditando as rodovias. Houve até uma força-tarefa a mando dos ministros do STF, também da Polícia Rodoviária Federal, na tentativa de liberar essas rodovias e que os manifestantes não ficassem, interditando essas rotas que são importantes no estado de Mato Grosso, um estado representante do agronegócio, na verdade, em todo o seu escoamento. Então, hoje, essa operação com 20 alvos, entre esses alvos, uma advogada, ela foi candidata a deputada federal, não se elegeu e agora se tornando alvo de uma operação da Polícia Federal. Um outro alvo chegou a relatar que os agentes da Polícia Federal chegaram em sua residência por volta de 6h05 da manhã. Os aparelhos celulares, eles foram apreendidos e recolhidos. Aqui na Polícia Federal, na Superintendência Regional, na capital federal, de onde eu estou falando, um alvo já chegou. Um homem, ele estava numa viatura oficial, estava ali algemado quando ele chegou e foi levado e será ouvido aqui então na Superintendência. Essa operação, a origem é da capital federal, então esse resultado após na verdade, esses alvos serem identificados, o resultado será divulgado aqui na Superintendência na capital federal. E como você mesmo adiantou, esses alvos são homens que estavam nessa região do Exército, em rodovias e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, eles estavam em atos antidemocráticos. Além de serem alvos dos aparelhos serem apreendidos, diversas contas foram bloqueadas também. Isso se repete, já que no estado de Mato Grosso, diversas contas foram bloqueadas. Diante do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, esses empresários, eles estariam financiando esses atos. A gente vai acompanhar e entender justamente o que é essa operação, esses alvos e se de fato após eles serem ouvidos, se já serão liberados ou não, o que deve acontecer ao longo desta quinta-feira. Em alguns estados, a operação ainda está em andamento. Cláudia. Obrigada aí, Bruno, pelas suas informações, então. Vamos voltar então com o professor Rodrigo Simões. Professor, a gente viu esse tom aí do ministro Alexandre de Moraes, é um tom de ameaça, ele afirma que os bloqueios são antidemocráticos e diz que vai atrás dos responsáveis, vai responsabilizar essas pessoas por crime. Bom, o que eu tenho para comentar sobre isso, Cláudia, é o seguinte, o vandalismo, ele não está de acordo, não está certo, isso é uma parte. Agora, a outra parte, tá, que o STF tem que avaliar e que também todo o governo eleito tem que avaliar, é que é o seguinte, se o povo age dessa maneira, se parte da população está agindo dessa maneira, é porque alguma coisa não está bem. Então, faz a necessidade do governo se comunicar melhor com a necessidade da população, tá? Porque essas revoltas, elas têm um fundo, tá? Um fundo de necessidade. Então, assim, não que eu esteja aqui para justificar que o vandalismo, o quebra-quebra, tem que acontecer. Não é isso. Mas isso tem uma origem na necessidade da população, uma forma de protesto, de manifesto. Então, isso o governo, ele não está percebendo que precisa se comunicar diferente com a população. Para quê? Para que possa avaliar os anseios e as necessidades. E isso a gente não tem visto. Nós não temos visto por parte do governo eleito. Então, o que acontece? A população se manifesta, acaba extrapolando, passando alguns pontos dos limites. Eu não concordo com isso, mas isso a gente consegue perceber que não existe uma boa comunicação por parte do governo para poder esclarecer a situação do país para a população, trazer tranquilidade e alertar e dizer, falar assim, olha, nós estamos aqui para poder fazer um plano de melhoria para o país e vocês podem ficar tranquilos porque os planos são esses. Mas esses planos, eles não são apresentados e a gente não tem conhecimento. Essas manifestações, esses atos, podem trazer uma instabilidade econômica também? Sim, com certeza, porque o que acontece? Tudo isso vira noticiário internamente e vira noticiário também internacionalmente. Com isso, o mercado, os investidores e até mesmo os empresários ficam desconfiados, tá? Ficam desconfiantes com o cenário que se apresenta hoje e com o cenário futuro, tá? Então, com tudo isso que está se acontecendo, com essas movimentações do governo eleito, com as manifestações e com a população insegura sobre o que tem a vir, que irá
vir a acontecer em 2023, já temos um reflexo na manutenção das taxas de juros mais altas em 2023. Ao invés delas começarem a cair, vão se permanecer um patamar de pelo menos 2 dígitos. E isso é o que a gente começa a ver no Boletim Focus. Mas, em contrapartida, quando a gente olha a taxa da curva de juros futuro, está maior ainda do que está no Boletim Focus. Em 2023 está com 13%, entre 13% e 14%, e no Focus está entre 11% e 12%. Então, assim, é toda essa percepção de falta de clareza do cenário econômico e do cenário de país traz instabilidade para a população e, consequentemente, para a economia como um todo. Tem ainda um tempinho para uma última pergunta ao professor. Professor, ontem, depois de um encontro com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Fernando Haddad, que foi indicado para o Ministério da Fazenda, disse o seguinte, disse que não entende que o aumento de gastos deve ser o indutor da economia neste momento, né? Ele falou que muito melhor, mais desejável seria uma redução na taxa de juros. Esse discurso, na sua opinião, pode indicar que ele está tentando equalizar as expectativas do mercado com o que pode vir a ser feito pelo governo? Olha, Diogo, eu acompanhei esse discurso do Haddad e você vê que é um discurso que não teve muita coerência, tá? Primeiro, um ponto. Se você não tem espaço fiscal para que o governo seja indutor do crescimento, você só tem uma alternativa, ou reduz o gasto para sobrar mais dinheiro, tá? Ou você busca parcerias com a iniciativa privada. Se você já está com um fiscal extrapolado, o que acontece? Você não consegue outra alternativa, senão ter que buscar investimentos no país. Com fiscal alto, você não consegue baixar a taxa de juros. Não tem, isso não existe. Você não consegue fazer com que a população e os investidores consigam financiar o governo com uma dívida alta e uma taxa de juros baixa. Então essa que é a questão, eu achei um pouco meio incoerente a fala do ministro ontem, tá?